Bom dia, um feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Feliz sábado. Deixa eu tirar aqui. Feliz sábado. Como é agradável e gostoso poder ouvir vocês cantando ali. Esse finalzinho, só a igreja cantando, é muito gostoso, é muito bom. Por isso, quero incentivá-los a cantar, a louvar. O louvor faz parte do momento da adoração e cada palavra cantada representa uma oração. E quando nós fizemos isso de coração, essa oração, acreditando, Deus está pronto para derramar bênção sobre cada um de nós. Quero também desejar um feliz sábado a todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Seja bem-vindo à igreja do IAESC. É um prazer muito bom poder estar com você, conosco assistindo essa mensagem, o culto. Já tivemos o primeiro momento especial louvor e agora vamos ter a oportunidade de juntos estudar a palavra de Deus. Escolhi um tema que há algum tempo eu sinto Deus falando no meu coração. E quando o pastor César ele convidou para fazer a mensagem hoje pela manhã, eu falei, pastor, eu tenho uma mensagem. Eu tenho orado muito a Deus para que a mensagem primeiramente venha de encontro com a minha necessidade, com o meu coração. E que assim Deus possa estar me usando nesse momento para que a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, possa preencher o coração de cada um nesta manhã e possamos sair daqui convicto daquilo que Deus quer para nós, com o propósito de nós sonharmos com o reino celestial. Nós estamos neste mundo e nós não podemos nos acomodar com ele. Nós precisamos sonhar mais com o céu. E esse tema tem muito a ver, porque vai mexer na estrutura do ser humano, vai mexer na estrutura do homem, do ser humano. E por isso eu coloquei aí, quem é o maior? Eu até coloquei uma figura aqui, nós conhecemos bem essa história, todos nós conhecemos a história, eu não vou falar sobre Davi e Golias, mas apenas para nós introduzir aqui, quando eu permito que Deus me torne uma pessoa maior, de que forma? Olhando aos olhos humanos, a gente vê ali um gigante, com couraça, escudo, capacete, espada, preparado para uma guerra, imbatível. Mas chega um menino, apenas com uma funda, e derrota aquele gigante. Quem é o maior? Aos olhos humanos, o gigante. Mas o segredo de Davi é que ele enfrentou o gigante em nome do Senhor. Ele estava com o Senhor, ele tinha relacionamento com o Senhor, então ele não permitiu a afronta do gigante. Então, em nome do Senhor dos Exércitos, ele venceu a batalha apenas derrotando o gigante. Mas não foi ele, foi através do poder de Deus. Eu estava na Fama quando chegou uma notícia que eu achei interessante, quero compartilhar com vocês. Diz que lá no centro, na cidade, no trânsito, lá é duas mãos também, né? Duas mãos. No sinal estava amarelando ali e o carro da frente foi. Ele fez que foi, né? Sabe quando dá tempo e depois para o carro e aí vem o de trás e acerta a traseira do carro? E aquele senhor, então, que bateu atrás do carro, ficou ali meio, né, puxa vida, e agora? E saiu 3 jovens do carro da frente, assim, com uma estatura forte, assim, robusta, né, cheio de si, e por perceber que quem estava no carro de trás era um senhor idoso, eles foram muito mal educados, e desrespeitaram aquele senhor. Aquele senhor falou, eu tenho seguro, dá para pagar aí terceiros e tudo, e eles não querem nem saber, e foi descascando, e foi humilhando aquele senhor, e o senhor tranquilo, mas pensa num senhor tranquilo diante de uma situação como essa. Ele pega o telefone, faz uma ligação,
assim, em questão de tempo, assim, pouco tempo. Chega 3 viaturas com a sirene ligada, um guincho, e aí então ele entendeu quem era aquele senhor que ele tinha desrespeitado. Era nada mais que o juiz, um dos mais famosos ali da cidade de Belém. E agora aquele juiz deu uma lição neles. E para completar a situação ainda, aquele que estava dirigindo era de menor. Chamou o guincho, levou o carro, e aí o juiz fez um bom trabalho com a família e tudo mais. Quem é o maior? Qual é a nossa realidade como ser humano? E às vezes é que a gente se subestima, e as pessoas pela aparência ou pelo jeito de ser, esquece a essência do ser humano como respeito, como a imagem de Deus. Mas a mensagem está baseada no livro de Marcos. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, o capítulo 9, e nós vamos entender todo o contexto bíblico daquilo que Deus quer para nós essa manhã, no livro de Marcos, o capítulo 9. Ao abrir sua Bíblia, feche os seus olhos e vamos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos porque de forma tão maravilhosa, de uma forma tão especial, e com a tua misericórdia, tu tem cuidado de cada um de nós. Nesta manhã nós estaremos abrindo a tua palavra e queremos entender o plano que tu tens para cada um de nós. Que possamos entender, ó Pai, o significado de fazer parte do teu reino. O significado de entender quem é o maior, segundo o teu olhar, segundo a tua perspectiva, segundo o teu plano, segundo a tua orientação. Nos permite aprender nessa manhã esse significado tão fundamental, tão importante, para que assim possamos fazer parte com o Senhor. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, vamos estudar um pouquinho a Bíblia. Marcos, o capítulo 9, a partir do verso 14. Diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Havia uma grande multidão, ali estavam os escribas, os mestres da lei, discutindo o quê? Versículo 15. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Então aí já mudou um pouco o foco, mas já foram atrás de Cristo. Verso 16. Eu gosto tanto quando Jesus ele vem e pergunta, ele conversa, ele sabe tudo, mas a oportunidade que ele dá é tremenda. Ele fala assim: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão então, respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Versículo 18. Onde quer que o apanhe, jogue-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Aí estava o motivo da discussão. Os mestres da lei sabiam quem eram os discípulos, e aí havia uma contenda ali, puxa, como está conseguindo? E aí colocando ali em dúvida a questão do discipulado, do mestre. E Jesus, ele dá uma resposta forte, dá uma resposta firme. Lá no versículo 19, Jesus respondeu: ó geração incrédula, fala para os seus discípulos, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga um menino. Por que Jesus teve que falar essa palavra tão forte? Porque durante todo o seu ministério, todo o momento de estar junto com os discípulos, Jesus estava anunciando o reino. Jesus estava anunciando o amor ao próximo. Jesus estava falando do cuidado. Jesus deu poder, autoridade para eles. Nós vamos ver um pouquinho mais ali para frente. E sabe, com toda a oportunidade que eles tinham de glorificar o Pai no Filho, fazendo um milagre em nome do Senhor, eles não tiveram condições de fazer esse milagre. E nós vamos entender o porquê. Então, versículo 20. Então eles o trouxeram,
Quando o espírito viu Jesus, imediatamente agitou com violência. Este então caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Agora, versículo 21, Jesus pergunta para o pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai responde: desde a infância. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas olha o que o pai fala, no momento do desespero. O pai fala assim, mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que o pai fala para Cristo. Se podes fazer alguma coisa. Para quem que ele está falando isso? Para Jesus. Se podes. Jesus. Olha só que Jesus responde. Versículo 23. Se podes, Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Jesus devolve para ele. Se eu posso, não. Se você crê, será feito. Que tremendo. E imediatamente, versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou, e outra tradução diz que exclamou com lágrimas, e diz, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E essa palavra ela é muito forte, porque quando nós vamos ao Antigo Testamento, a gente percebe que pela incredulidade, o povo pereceu aonde? No deserto. Volta um pouquinho aí, Marcos, o capítulo 6, só para a gente entender um pouquinho, só para você ver a importância. Marcos, o capítulo 6, o versículo 5 e 6. Marcos 6, 5 e 6. Olha que interessante. Olha que interessante. Jesus chega em Nazaré e olha só. Versículo 5. E não pôde fazer ali nenhum quê? Nenhum quê? Milagre. Exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus chega em Nazaré e as pessoas ali não o receberam como profeta, como Deus, como Salvador. E pela falta de fé e pela incredulidade, Jesus ali não pôde fazer milagres. A importância da fé, a importância de crer, de pedir com confiança, com segurança. A questão da fé, lembra? Aqueles que tiveram uma fé ao tamanho de uma mostarda. E aqui então, a gente vê que o pai entendeu o recado de Jesus. Desculpa a minha falta de fé, a minha incredulidade. Versículo 25, então, no capítulo 9 ainda de Marcos, diz assim: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, ele logo repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Mais um detalhe importante. Jesus, quando percebeu a multidão, ele não buscou popularidade. Agora eu vou mostrar para esse povo quem é o Deus. Vou mostrar quem é o Salvador. A multidão chega e ele faz o milagre. Não. Quando ele percebeu a multidão se aproximando, ele já logo expulsou aquele espírito imundo, então livrou o menino. Versículo 26. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém? Versículo 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsar? Por quê? Vamos voltar um pouquinho lá em Marcos 6, mais uma vez. Vamos entender um pouquinho o versículo 7, depois nós vamos ver o 12 e o 13.
Olha, é interessante isso, porque os discípulos perguntam, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Por quê? Eles tinham como perguntar isso, mas porque eles tinham recebido a autoridade de Jesus para fazer isso. Vamos lá, Marcos 6, versículo 7. Olha só. Chamando os 12 para junto de si, Jesus enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então Jesus deu poder para eles. Versículo 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Olha. Versículo 13. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Entende? Os discípulos que anteriormente recebeu autoridade, recebeu poder para fazer milagre, agora aqui eles estão assim, por que não conseguimos fazer milagre? O que aconteceu? Vamos agora no capítulo 9 de Marcos novamente. O versículo 2. Vou voltar um pouquinho. Marcos 9, versículo 2, assim. 6 dias depois, Jesus tomou consigo quem? Pedro, Tiago e João. E os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas e de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro ou nenhuma lavanderia do mundo seria capaz de fazer. Então, os 9 discípulos estavam lá, em conflito. E Jesus tinha levado quantos com ele? 3. Comece a entender o que está no coração dos 9 discípulos. Dos 9 discípulos, olha só. Jesus levou 3. E esses 9 agora estavam. Vamos ver o que ele mais fala. Dá para ler aí. Olha que ele mais fala. No desejar de todas as nações, 431, na página 431, diz assim, ó. As palavras de Cristo com respeito à sua morte, que esse era o trabalho de Cristo para poder preparar os discípulos para aquilo que estava para acontecer com ele e anunciar o reino, né, o reino celestial mesmo, que eles pensavam no reino terrestre, no poder, no reinado de Jesus aqui na terra. E Ellen White fala, as palavras de Cristo com respeito à sua morte haviam produzido tristeza e dúvida. E a escolha dos 3 discípulos para acompanharem Jesus ao monte despertaram o quê? Despertaram o quê? Ciúmes nos 9. Entenderam agora? Em vez de robustecer a fé pela oração e meditação das palavras de Cristo, e você vai ver mais, nós vamos ver mais para frente que Jesus fala assim, ó, esse tipo de demônio você tira com o quê? Oração e jejum. Porque o tempo que eu estou dedicando à oração e a jejum no ministério, estou ali focado, eu não tenho tempo para ter ciúmes e eu vou conseguir realizar a obra. Então, Ellen White, ela dá esse vislumbre aqui, ó, em vez de robustecer a fé pela oração, e Cristo usou esse termo lá, e meditação das palavras de Cristo, demoraram-se em seus desânimos e agravos pessoais. O ministério era algo que pessoal, não entendia o contexto espiritual, o conflito espiritual, era pessoal. Foi nesse estado de sombras que empreenderam o conflito com quem? Quem que armou para eles? Quem que armou? Satanás. É muito complexo essa mensagem. É muito forte. Por quê? Porque enquanto eu estou pensando em mim, no meu egoísmo, pensando em eu quero ser, eu quero estar, eu quero eu, o inimigo vem e faz o quê? Dá uma rasteira. Porque nós perdemos o foco. O foco principal de Jesus era as pessoas. Levar a mensagem, curar, restabelecer, era anunciar o reino. Esse era o propósito principal. Levar o povo, as pessoas ao arrependimento. Vai, não peques mais. O caminho é esse.
Eu sou o caminho, né? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E os discípulos não estavam conseguindo entender. E aí no versículo 29 de Marcos, o capítulo 9, Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles então saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, com um propósito. Porque estava ensinando os seus discípulos. Olha que tremendo. Jesus estava ensinando os seus discípulos. E olha que Ellen White fala. Eles não entendiam a natureza do reino de Cristo. E parecia que essa era a causa do conflito entre eles. A causa verdadeira, porém, era algo mais profundo que isso. Mesmo depois de terem recebido pleno conhecimento, qualquer questão de posição, de poder, olha só, hierárquica, poderia começar um problema seríssimo para a igreja depois da partida de Cristo. E Satanás sabia disso. Enquanto os discípulos não entendessem o propósito e começassem a pensar na hierarquia, quem é maior, quem vai ficar na sua esquerda, quem vai ficar na sua direita, Senhor, tem um espaço para mim lá na função tal, estava comprometendo o ministério de Jesus, ao passo de quando ele fosse para o céu, estaria comprometendo a missão. Jesus estava trabalhando a essência, e mais para frente eu vou trabalhar isso também, a questão da harmonia, do verdadeiro espírito. E aí Jesus continua ali, e lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer, e tinha receio de perguntar. Então agora no versículo 33, e chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhe, olha só, Jesus perguntou, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram em silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Jesus ensinando para eles, Jesus pregando para eles, falando do reino, e eles estavam discutindo, mas e aí, quem é maior? Quem vai ser? Quem? Um cargo para você, um cargo para mim, uma função para você, você e eu, quem vai ser o maior? E quando Jesus pergunta para eles, você estava discutindo no meio do caminho, eles ficaram envergonhados e não falaram. Mas Jesus conhece, né? Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece nossos pensamentos. Versículo 35. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, eu gostaria de... Deixa eu pegar aqui ainda, essa citação é bem interessante. Ellen White fala assim, ó, o único poder que pode criar paz é a graça de Cristo. Quando essa graça for implantada no coração, ela afastará as más paixões que causam conflitos e separações. E agora então, os discípulos estão ali, né, perguntando, e Jesus agora vai trabalhar com eles. Vamos ali em Mateus, o capítulo 18. Eu quero pegar Mateus, que eu gostei mais da abordagem ali de Mateus. Mateus 18, de 1 a 4. Mateus 18, de 1 a 4. Mateus 18, de 1 a 4, diz assim. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Que ousadia, né? Como é que pode? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Humildade de uma criança se tornará
o maior. E Jesus agora, ele silencia eles, né? Vamos ali. Agora no versículo 38. Antes do versículo 38, Ellen White, ela fala sobre essa questão de Lúcifer, né? Ela fala assim, ó: Lúcifer queria o poder de Deus. Lúcifer queria ser o maior, né? Mas não o caráter de Deus. Estava em busca de posição mais alta. E cada ser movido por seu espírito fará o mesmo. O reino de Satanás é um reino de força. Cada um considera o outro como um obstáculo no caminho do próprio progresso ou uma pedra de tropeço sobre o qual é preciso subir para se alcançar um lugar mais alto. Esse é o propósito de Satanás. Enquanto Cristo prega a humildade, a simplicidade, o amor ao próximo, o cuidado, o servir, aqui já é a força. Já é o poder de querer abusar do poder para fazer as pessoas escravas, ou menosprezar, ou inferiorizar, ou ser o melhor, ou fazer tudo para se aparecer. Se eu estou em evidência, está legal. Se eu não estou em evidência, veja como distorce. Nós temos um reino estabelecido por Cristo, que ele fala da simplicidade de uma criança, da humildade de uma criança, de ser servo, prestativo, amigo, companheiro. E você tem o outro extremo, Satanás, pela força, pela coesão, pela humilhação. Dois reinos diferentes. Eu posso até fazer uma pergunta: em quais do reino você está hoje? E qual reino que você quer se preparar? Qual tipo de reino que você quer ir? Que tipo de Senhor nós queremos? Jesus ou Satanás? Eu achei interessante essa citação de Ellen White, porque fala de internato. E antes de eu ler ela, eu acho interessante também compartilhar com vocês. Em todas as entrevistas que eu realizo aqui com os pais, eu tenho sentido muita felicidade e alegria no meu coração quando eu apresento para os pais a qualidade de alunos que nós temos aqui no IAESC. Alguns alunos que fazem entrevista, eles lá na escola anterior tiveram sequelas gravíssimas de bullying, de trote, de brincadeira, de exclusão, de repreensão. E em alguns casos, pais e filhos na minha sala choram, sensibilizado pelo que aconteceu e emotivos de saber como é o IAESC. A forma como é os alunos do IAESC. Eu tenho falado isso de forma muito segura e muito feliz. Falar assim, ó, nossos alunos aqui do IAESC, existe um grau de maturidade, de respeito, de carinho, de receptividade, que é algo que não existe em lugar nenhum. Sério, foi sério. Todo aluno novo, independente de quem quer que seja. E aí você vê uma comoção de ver assim, agora eu estou num lugar onde eu vou ser respeitado, agora estou num lugar onde eu vou ser valorizado como ser humano, como pessoa, e digo mais, como cristãos. Como cristãos. Eu sempre disse para os pais assim, olha, Deus fala para nós orarmos pelos que nos perseguem, né? Orar pelos nossos inimigos. Mas no colégio cristão, no mínimo que se espera é o respeito, é o carinho, é a atenção. E basta um ombro amigo para fazer a diferença na vida de uma pessoa. E eu louvo a Deus por isso. E Ellen White, falando de Eliseu e Elias, ela fala assim, ó, em uma visita, né, nesses internatos, instruíram em especial os alunos, Eliseu e Elias, diz assim, a permanecerem leais ao Deus do céu. Procurou também deixar gravado na mente deles a importância de manterem cada aspecto de sua educação livre do orgulho e do exibicionismo. Eu vou aumentar mais uma palavra aqui, exclusivismo. Exclusivismo. Se eu não faço parte desse grupo, ou se não é parte, nós vamos ver um pouquinho para frente também falar sobre isso, então está fora. E eles deixaram esse legado lá no internato.
Diz assim: somente assim eles poderiam ser moldados à semelhança do céu e trabalhar nos caminhos do Senhor. Amém? Amém? Olha que legado, olha que legado, olha que tremendo. Receber no internato Elias e Eliseu, e eles assim: eu vou deixar uma mensagem especial para vocês aqui, alunos. Livra-se do orgulho e do exibicionismo, do exclusivismo. Livra-se disso. E olha só. E os discípulos, vamos ali na Bíblia? Versículo 38, do capítulo 9 ainda de Marcos. Olha só. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Isso foi João. Você ouviu um homem aí expulsando demônios aí, mas ele não era um dos nossos. O que ele está fazendo? Quem é ele para fazer isso? Não faz parte da nossa panela? Não faz parte do nosso grupo? Quem é ele? Que moral tem ele? Quem é ele para fazer isso? E Jesus então responde: não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim e logo em seguida, pois quem não é contra não está ao nosso favor. Eu digo a verdade, quem der um copo d'água ou de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá o quê? A sua recompensa. E olha que interessante, Tiago e João achavam que ao reprimirem aquele homem, estavam defendendo a honra do Senhor. Mas agora viam que estavam preocupados com a própria honra. E qual era o estrago naquele momento? Impossibilitariam o Evangelho. Muitos haviam ficado profundamente comovidos pelo caráter e obra de Cristo. Estava sendo feito isso ali. E pela fé, essas pessoas estavam abrindo o coração a Ele. Percebe a essência de ser um discípulo de Jesus. E nos mínimos detalhes, nós podemos ser uma bênção para as pessoas, nós. Ou podemos ser o quê? Uma maldição. Podemos contribuir com o Evangelho, ou podemos atrapalhar o Evangelho. Os discípulos deviam cuidar para que elas não se desanimassem. Deviam demonstrar a mesma abrangente simpatia do Mestre. Os dois reconheceram o erro e aceitaram a reprovação de Jesus. Entendem? Isso é forte. E Ellen White fala o seguinte aqui no livro O Libertador. O egoísmo impede que contemplemos a Deus. Até que renunciemos ao egoísmo, não poderemos entender aquele que é amor. Somente o coração altruísta, o espírito humilde e confiante, verá Deus como compassivo, misericordioso, paciente e cheio de amor e fidelidade. Nossa, que texto tremendo para nós, para mim. Devemos orar constantemente, pedir para que Deus nos torne como uma criança simples, humilde, coração cheio de amor, de cuidados. E o gostoso assim, de ouvir a mensagem é que em nenhum momento, quando Jesus percebia algo que tinha que ser firme, ele deixava de ser firme para poder agradar, para poder ser popular, para poder ser amigo. Não. Quando era necessário, ele era o quê? Firme. E 2 vezes. Agora, novamente, Jesus repreende os discípulos com o propósito de salvar, com o propósito de direcionar a vida dos discípulos. Quero compartilhar com vocês essa história. Tanto é que a foto, essa imagem do pastor Dwight Nelson, é no período que aconteceu esse relato. Quero compartilhar com vocês. Aconteceu lá na Andrews University. Só para você ter uma ideia,
quando se fala de doutorado, PhD, dentro da academia da teologia, muitos sonham em Andrews. E aqui, só uma breve relatozinho aqui, né, onde foi fundado em 1874, né, Universidade da Andrews, ela está ali em Michigan, nos Estados Unidos. Aqui nesse período tinha 3.221 alunos, dentre os quais 885 eram estrangeiros. E interessante que o pastor Dwight Nelson, ele é o pastor oficial da igreja, da universidade, e todo sábado ele pregava. Todo sábado ele pregava. Todo sábado ele pregava. E lá na Andrews, havia um senhor zelador, um senhor moreno, que limpava a igreja, banheiros, fazia toda a parte de zeladoria ali do complexo da igreja. E um dia, o pastor então convidou ele para dar um testemunho. Por quê? Durante sua vida, ele começou a conversar com Deus e questionar Deus: Senhor, eu nunca trouxe uma pessoa para Jesus. Nunca trouxe uma pessoa para Jesus. Tanto tempo que eu estou na igreja, e aquilo incomodava ele, porque ele queria ter oportunidade de pregar o evangelho, dar estudo bíblico, para levar uma pessoa para Jesus. E o nome dele é Cirilo, ou Cirilo, como se diz aqui no Brasil. E ele começa então a contar a história do que aconteceu com ele. No momento da sua vida, estava desempregado, ele foi fazer uma entrevista numa empresa, e quando chegou na empresa, ele começou a fazer algumas observações, e disse para o chefe assim: olha, senhor, ok, a entrevista, né, foi tudo ali certinho, mas eu tenho uma observação e gostaria que o senhor me ajudasse a me considerar isso aí. Eu preciso sair às 15h30 da tarde para me preparar para o sábado, porque eu sou guardador do sábado, então eu preciso às 15h30 sair mais cedo na sexta-feira. E o patrão ficou meio intrigado, né? Puxa vida, como assim? O patrão deu o emprego para ele, só que ele fez o seguinte: chamou um funcionário e falou assim: olha, chegou um funcionário novo, eu achei estranho, porque ele pediu para sair às 3h30 da tarde, e ele é guardador do sábado. Eu estou intrigado, que igreja é essa? Será que ele é judeu? O que acontece? Então, pegou aquele senhor, colocou do lado de Cirilo, e o chefe falou assim: ó, não importa quanto tempo, se é uma semana, 2 semanas, leve o tempo que for preciso, mas investigue para mim quem é esse rapaz. E então aquele senhor foi se aproximando de Cirilo, foi se interessando, foi conhecendo. Cirilo começou então a visitá-lo, num contexto bem complicado. Depois, se você quer saber qual o contexto, eu vou falar para você mais para frente, vou dar uma orientação aqui. E então, ele descobriu que Cirilo era adventista do 7º dia, guardador do sábado. E quem era esse homem que Cirilo estava dando estudo bíblico? Aqui está a esposa dele, deixa eu colocar aqui, 1992. E aí, nada mais é do que Roger Morneau. Olha aí. Ele deu estudo bíblico para Roger Morneau. Eu não sei quantos de vocês já leram esse livro, mas aqui está um resumozinho, diz assim: as experiências e recordações da infância e da guerra haviam levado Roger para longe de Deus, de tal maneira que ele agora o odiava, ele odiava a Deus. Depois da guerra, Roger foi levado através de um amigo a adorar os demônios. Então ele descobriu as boas novas de um Salvador amoroso e sentiu o desejo de cortar os laços da adoração aos espíritos. Neste livro, ele narra sua própria história de como o socorro divino o livrou do terrível mundo do satanismo. Roger morreu em 22 de setembro de 1998, aos 73 anos. Quantos passavam pelo Cirilo na Andrews? E às vezes nem comentava, às vezes nem dava atenção, às vezes nem...
E ali estava um homem de Deus também, que pediu para ser um instrumento de Deus. E Deus usou para levar o evangelho a um adorador do satanismo. Os discípulos entenderam. E essa parte é interessante, porque a história dos discípulos não termina ali. Ela continua. E a missão foi cumprida. Olha só o livro de Atos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo. Olha, o propósito de Cristo foi executado. No pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Os que estavam ali para perseguir, para poder dificultar o trabalho dos discípulos. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem aos enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha, só a sombra de Pedro, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo. E todos eram o quê? Curados. Alguns falavam assim: se eu ao menos passar pela sombra de Pedro, eu serei curado. Tamanha fé. E Filipe, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Os discípulos entenderam. Os discípulos entenderam qual era o propósito da missão confiada a eles. Os discípulos conseguiram entender e agora colocar em prática. Durante essa semana, nós recebemos uma juvenil que escolheu vir para o internato. Uma juvenilzinha. E eu gostaria de chamar a juvenilzinha aqui, para você enfrentar o medo que o pastor Daniel falou ontem, viu, Juliana? Você vai enfrentar o medo agora, que eu vou chamar você aqui na frente. Você topa vir aqui? Não topa? Eu vou te entender. Mas eu quero que alguém leve para você um presente. Esse presente, ele é muito especial. Esse presente aqui é a Bíblia do IAESC. Você é uma juvenil que está buscando um sonho, enfrentando desafios, mas em nome da direção interna eu quero presentear você e também em nome dos alunos essa Bíblia especial. Você quer vir aqui buscar ou quer que alguém leve para você? Alguém leva para ti? É? Então, leva lá para ela esse presente. Levanta a mãozinha aí, Ju. Está ali ela. É compreensível, viu, Ju? Eu não quis combinar nada contigo para fazer surpresa mesmo. Tá bom? Quem é o maior? Quem é o maior? Isso deve estar constantemente em nossa mente. Quem é o maior? Sempre que eu tiver a oportunidade de entender quem é o maior na minha vida, eu vou aceitar a proposta e o desafio de Jesus. Aquele que for humilde, simples, como uma criança, esse será o maior no reino dos céus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar força, porque não é fácil. Nós temos que desprender do eu, e o lado humano é algo terrível. O ser humano é terrível, nós somos terríveis,
Somente pela graça de Cristo mesmo é que nós conseguimos produzir bons frutos. Somente pelo Espírito Santo. E na idade de vocês, jovens, o desafio é maior ainda. Mas temos a oportunidade de aprender. Assim como Cristo, Ele dedicou tempo, dedicou energia para instruir os discípulos, para que pudesse cumprir o propósito e também ser feliz, nós estamos aqui dedicando tempo, estamos investindo energia na geração futura da igreja, em jovens que estarão à frente no campo missionário, jovens que estarão à frente nas universidades, jovens que estarão à frente para testemunhar de Cristo. E quem sabe Deus colocará Roger como Roger do seu lado para você testemunhar e falar do seu amor para salvar pessoas como ele. Esse é meu pedido, esse é meu desejo a cada um nesta manhã. Feche seus olhos e vamos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de, ao abrir tua palavra, poder reter tanto conhecimento, mas que esse conhecimento não seja apenas teórico, que ele possa, acima de tudo, ser prático em nossas vidas. O lado humano é algo complicado de entender, porque muitas vezes nós permitimos que o eu, que o desejo pessoal, que o egoísmo fale mais alto. Mas, ó Pai, esvazie de nós esse sentimento da carne e que deixa brotar em nossa vida o desejo do Espírito, que é amor, que é cuidado, que é zelo, que é pregar o Teu Evangelho, que é viver o Teu Evangelho, assim como os discípulos começaram a viver após o Senhor ter subido aos céus. Abençoe também, ó Pai, cada família aqui representada, cada pai, cada mãe, cada irmãos, cada familiares, aqueles também que estão nos assistindo agora pela internet. O Senhor possa visitar cada lar nesse momento. O Senhor possa, ó Deus, alimentar em nossa mente o desejo de ir para o reino celestial. Que nós não possamos, ó Pai, peregrinar nesse deserto e pela falta de incredulidade não entrarmos na Canaã celestial. Que possamos ter fé, acreditar no Senhor, buscar fazer a Tua vontade a cada dia e dentro em breve poder desfrutar da Tua companhia e assim morar contigo por toda a eternidade. Esse é o nosso desejo. Estamos nesse mundo apenas por um período de tempo, mas dentro em breve nós teremos a alegria de sair deste mundo e morar contigo no céu por toda a eternidade. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.